Boa tarde a todos, né? Se você puder, Pedro, desligar o áudio que eu fico me ouvindo. Então, Tá, pera aí. é. Bem, então a gente começou a reunião 15 minutos mais cedo, por conta de eu, Pedro, a gente vai ter aula, vai ter, enfim, coisas aí mais pra tarde, 2 horas. Então, eu precisava falar de 4 coisas. Tá dando eco aqui. Pronto. 4 coisas, né? Tem alguns assuntos a serem tratados e tal. Bastante coisa, inclusive. Vou começar do mais fácil. A entrevista com a Patrícia. Tá tudo certo. A Gabriela fez a transcrição. Teve aquela que ela falou em espanhol, eu vou fazer a transcrição depois. E como combinado por mensagem, a Camille vai fazer o lead. Até mandei lá um esquema de pirâmide invertida lá no grupo, né? Aí já para dar uma auxiliada e tal. Então ficou de me enviar deadline, o prazo até quinta-feira, né? Acho que é um prazo legal, enfim. Por conta de outras coisas, a entrevista com o Santiago não vamos fazer ela agora, só para semana que vem, porque por conta, né, já das outras coisas. Aí eu, então, a entrevista com a Patrícia e com o Santiago, por hora tá tudo certo. Aí teve outra coisa que eu esqueci. Com a professora Milena até deu essa ideia, aí depois eu, sei lá, de uma pensada, bolei do meu jeito. Uma matéria, de a gente produzir matéria falando de autores. Essa foi a ideia dela, apresentando o autor e as suas principais obras. Eu pensei, aí na hora lá eu já tinha até pensado alguma coisa, eu pensei em cada jornal da rede lá, né, fazer uma matéria do seu respectivo autor. O Quincas fazer do Machado de Assis falando do Quincas Borba, o Camões falar do Vaz de Camões, o, o Darwin falar do Darwin, Clarice da Clarice. E a gente, o Quincas, publicar semanalmente essas matérias falando desses autores. Aí depois ia acabar, né, que os 4 autores que dá nome aos jornais, a gente iria começar a falar de outros autores. Aí a gente pretendia pegar aluno, né? É difícil, mas pegar aluno para escrever de autor. Sei lá, tem alguém que gosta de Lima Barreto? Então a gente conversa com ele e tal para escrever um pouco sobre Lima Barreto e suas obras. Aí vai a deliberação. O que que vocês acham? Eu não entendi o que você quis dizer, calma. Você e a Milena pensaram num novo projeto. Não, não é um projeto, é fazer matérias falando sobre autores. Daí cada jornal produziria sobre qual autor? Qualquer um? Sobre o seu autor, né? No caso nosso, o Machado de Assis. Machado de Assis. É. Aí o Darwin do Darwin, por assim vai. Daí produziria essa biografia. É. Alguma coisa resumida também, mas que apresentasse suas obras também. Sei. Se quiser, eu faço, se ninguém for. Se ninguém quiser. Eu acho legal. Mas e o que você acha? Né? O que que eu acho? É. Eu acho que biografia não é uma coisa que a gente tenha que escrever, porque a biografia, na verdade, é a vida do cara, então não tem muito o que eu de tirar ou mudar, sabe? Já é um texto. Eu posso, claro, mudar o sentido do texto, fazer de uma forma diferente, mas é a vida dele, entendeu? Não tem como eu acrescentar, sei lá, fazer um outro tipo de texto, enfim. É uma biografia. Mas seria mais um texto assim para falar sobre o autor mesmo, não bem uma biografia desde quando ele nasceu. Sim, sim. Alguma coisa mais simples, né, apresentando ele, suas obras. Mais objetiva, não sei se de repente colocasse algumas imagens no final. Sim. O Machado de Assis, ele é um autor bem consagrado, né?
sim. mais como se fosse uma Wikipédia sobre ele, suas obras, só que no nosso jornal. É, Daí cada jornal teria essa linha, né? sim. Aí a gente, do Quincas, queria publicar essas matérias que eles fizerem, mas é claro, com, né, o nome lá de quem escreveu, de qual jornal e com o link desse jornal dele. Uhum. Para mim, tudo bem. Daí seria só essa biografia, né? E É, e um pouco das obras da dele. origem das obras. Ok. Pode falar, você levantou a mão. Então, eu acho legal essa ideia, mas eu acho que a gente não ia alcançar um grande público, sabe? Hum. É, porque é difícil, né? O pessoal hoje em dia não tá lendo. Mas eu acho que o objetivo, né? Falando já o objetivo é expor, mostrar esses autores, mostrar os seus livros e tentar propagar um pouco de leitura e um pouco dos gêneros literários aí, né? Sim, como o Cauã falou, a gente não pode ficar enchendo linguiça, tem que fazer algo objetivo e sucinto, porque normalmente não é uma coisa que gere, que o pessoal dê muita atenção, né? Então, de repente, se a gente fizer algo mais resumido, sei lá, mais objetivo, pode ser Sim. que seja melhor. O que você acha, Gabriela? Eu acho a mesma coisa que o Cauã. Não vai interessar muita gente, mas que é bom fazer. Bacana. Sim, Mas você acha que é bom fazer, Cauã? Cauã Heleno. Cauã Heleno. Cauã Belém Heleno. Não, eu acho legal até para o pessoal conhecer um pouco da essência dos autores e etc. Mas em questão de público mesmo a gente não vai ter, porque não vai Sim, ser uma um grande número de pessoas que vai acessar. sim. Até porque hoje em dia você dá um Google, tem um site que chama e-biografia, você acha tudo, né? Sobre a vida do cara, tal. Se ele foi casado, se ele tinha amante. Então, então, e como eu concordo. disse, propagar a leitura seria mesmo. E seria matérias assim mais secundárias, sabe? Por exemplo, Sim. intercalando com as entrevistas, com as matérias principais, né? Uhum. Beleza. Então eu acho que está aprovado por todos, né? E eu já conversei com o jornal, com os jornais. E vamos ver se vão me enviar. Se não, a, a gente busca alunos ou pessoal do jornal aí que faça, né? Então, três coisas já vistas. Agora a última que eu acho que é a mais legal, porém que vai dar um trabalho demais. E eu até fico contente em falar porque a gente vai ter a nossa revista Quincas Borba. Eu conversei com a professora Milena da sala de leitura e porque haveria uma reunião para tratar desses assuntos de projetos e tal. E coloquei dois de meus projetos lá, pedi para ela mencioná-los lá. E é só que o outro não tem nada a ver com o jornal, então não vou falar. Mas o do jornal era de a escola imprimia revista do Quincas Borba. E até a diretora veio falar comigo, parece que eles têm uma impressora lá que comprou nova muito boa. Eu não sei, mas né, disseram que tem e que apoiam a impressão, né? Que então a gente tem chance aí de ter a nossa revista Quincas Borba. Aí vem a parte difícil que é diagramar tudo, né? Fazer o design, eu acho, né? Então, isso aí, design, isso aí é a parte mais fácil, Cauã. Agora eu penso nessa coisa de revista, eu penso mais nessa coisa da pandemia, eu penso mais no atual. Porque hoje em dia, a gente percebe que ninguém está mais usando.
revista, ninguém pega mais cartão de visita, é tudo pelo Instagram, tudo pela internet, sabe? Você quer uma coisa, você não vai mais atrás de papel, você não pega mais folhetinho na rua, porque primeiro que você fica preocupado daquilo estar contaminado, né? Normalmente, se você for fazer uma revista, não vai ser lá na escola, então vai estar imprimindo, vai estar passando por a mão de alguém que vai precisar estar grampeando, talvez até alguém de nós que vai precisar desse trabalho. Então, eu acho interessante a questão da revista, mas talvez uma revista, sei lá, de uma maneira diferente online, porque como que você faria essa revista? Os alunos iriam comprar ou seria entregar gratuitamente, entendeu? Mas o pessoal ia querer também, tem tudo isso. Um ponto muito legal que você falou e importante, né? Porque assim, se for ter impressa, ela vai ter. Se não for, se for ou se não for ter impressa, vai ter em PDF. Isso daí já é garantido, que vai ter em PDF e tal. Então, a pessoa tem a opção em PDF, é claro, gratuito, porque queríamos vender, não, gratuito. Agora, eu não sei como é que ficaria a questão do impresso. Seria impresso lá na escola, questão de venda. Não sei se seria venda ou se a escola disponibilizaria para quem quiser. Aí eu vou conversar ainda, porque eu até fiquei de marcar com a Milena de conversar um pouco sobre essas coisas. Mas seria Sim, impresso lá. essa coisa do impresso, a gente de repente poderia meio que, sei lá, não sei se é uma coisa que funciona. Eu acho que de repente se aplicaria mais se de repente a gente fizesse um aplicativo, que é uma coisa assim trabalhosa, mas talvez fluiria melhor, por exemplo, um aplicativo do jornal Quincas Borbas que viesse como uma revista, enfim. Tem que ver todas essas possibilidades. É, a princípio, se eu fosse montar a revista online, seria publicada lá no ISU, com dois U. É uma Sei. plataforma lá, né? Tem um monte de coisa lá. Colocada lá. Mas como você falou, o aplicativo seria legal, né? Olha, aí teria as matérias, eu acho que ficaria até legal. Mas é complicado, né? É difícil montar um aplicativo. Então tem essa. Não é muito viável, eu acredito. Certo. Ó, eu preciso sair, que eu tenho que uma aula importante agora. Mas eu vou fazer assim, eu vou dar uma estudada no aplicativo, se é viável ou não, tá? Pode ser que seja, pode ser que não, não sei. Eu vou ver aqui como que se dá para fazer, se não dá. Daí depois a gente marca outra reunião para falar certinho e a gente decide melhor. Pode ser? Sim, mas calma aí que eu e você, a gente tem 2 minutos ainda, peraí que eu preciso falar. Então foi essas 4 coisas faladas. Corre. Uhum. E alguém. Bom, eu não vou esperar vocês falar. Então é isso. Eu acho que é legal, né, ter a revista e tal, né? Eu acho que a gente teria a revista e seria muito legal. Então, ditos os recados, a entrevista, portanto, do Santiago fica para a próxima semana. Então, essa semana tá tranquila, as colunas semanais estão tranquilas também, tá tudo em ordem. E encerro eu, que vou fazer a ata depois. Encerro aqui essa reunião, convidando todos à próxima reunião na próxima semana. Terças 2. Tudo bem? Terças 2 horas. Beleza.